medida cada saber incorpora o ecológico, não como um tema mais à sua disquisição, deixando inquestionada sua metodologia específica, mas em que medida cada saber se redefine a partir da indagação ecológica e aí se constitui num fator homeostático, vale dizer, fator equilíbrio ecológico, dinâmico e criativo, mais do que dispor da realidade ao seu bel prazer ou dominar dimensões da natureza. O ser humano deve aprender o manejo ou o trato da natureza, obedecendo à lógica da própria natureza, ou partindo do interior dela, potencializar o que já se encontrava seminalmente dentro dela, sempre numa perspectiva de sua preservação e ulterior desenvolvimento. Fecha aspas. Livro Ecologia Grito da Terra, Grito dos Pobres, Leonardo Boff. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Ambicast, sendo o episódio 47 com a temática Educação para Adiar o Fim do Mundo. Nós somos alunas da Engenharia Ambiental e Sanitária, meu nome é Gisela. Meu nome é Helena. Eu sou a Maria Bessa. E hoje nós estamos com a convidada Fernanda Borges e fique à vontade para se apresentar. Olá, como já dito, eu sou Fernanda Borges, eu sou formada em Geografia, tenho mestrado em Geografia. Atualmente estou fazendo doutorado, estou no segundo ano do doutorado também em Geografia, tudo pela Universidade Federal de Berlândia, e também atuo como professora de Geografia na rede de ensino estadual e com alguns projetos também de educação ambiental. Feliz com a sua participação, Fernanda, e eu queria começar te fazendo uma pergunta. O que é educação ambiental? Como a gente pode trazer um conceito para entender esse tema? A educação ambiental a gente pode começar seguindo os mesmos caminhos do conceito de educação em si, que é um processo de ensino-aprendizagem, onde a gente vai conscientizar, levar conhecimento, né, e mudar a atuação das pessoas em relação a alguma coisa. Nesse caso, como é educação ambiental, a gente pretende conscientizar, levar conhecimento para mudar a postura e a atuação do ser humano, do sujeito, em relação ao meio ambiente. A educação ambiental, ela sendo essas práticas educativas de ensino relacionado ao meio ambiente, existem formas diferentes de aplicar essa educação ambiental, vertentes ou alguma coisa assim que aborde ela de diferentes formas em diferentes lugares? Na educação ambiental a gente tem várias abordagens, comportamentalista, humanista, mas para a gente resumir aqui, a gente tem duas principais, né, que eu acho que a gente consegue dialogar um pouco mais, que seria a crítica conservadora, que são as mais difundidas também. Na conservadora, a gente vai ter aquele negócio de trazer informações sobre o meio ambiente, sobre como funciona a natureza, e aí o sujeito, a partir disso, ele tem uma conscientização sobre preservação, conservação e tudo mais. Na abordagem crítica, a gente já tem uma questão em que envolve o social junto com o ambiente. Então, nessa abordagem crítica, o sujeito ele vai entender que ele faz parte do meio e que ele fazendo parte do meio, que ele precisa desse meio para ele sobreviver, ele vai também preservar aquilo que ele vive. Aí, a partir disso, a gente tem algumas práticas, né, para aplicação dessas metodologias, que seriam palestras, oficinas, né? A gente tem a questão da problematização, então você coloca o sujeito para indicar alguns problemas ambientais no ambiente que ele está localizado. Tem a prática de limpeza de ambientes, tem a prática do ecoturismo, que agora está sendo muito difundida também em projetos de educação ambiental, tem reflorestamento, né, a partir de plantios de mudas. Então, tudo isso vai fazer com que o sujeito ele viva o ambiente em que ele está, que ele valorize, que ele conheça, que ele valorize aquele ambiente ali que ele está inserido. E essa educação conservadora, ela inclui a prática ou o indivíduo fica só como ouvinte? A conservadora, eu diria que ela é mais teórica, né? Ela seria a propaganda de televisão. É aquele negócio de, desligue a torneira enquanto escova os dentes, né? Jogue papel no lixo, não jogue no chão. Mas a gente tem que pensar que o meio ambiente ele é algo muito maior que isso, né? E que a responsabilidade não está só num indivíduo sozinho, ele está num grupo de indivíduos, principalmente também nos grandes produtores e tudo mais. Então, deixar essa responsabilidade, né, essa informação solta e deixar com que o indivíduo sozinho ele conscientize é mais complicado.
Então, acredito que a educação conservadora, ela começou, né, ela deu uma introdução em relação à questão ambiental, né, conscientização, mas agora a gente precisa de uma coisa mais crítica, até porque os desastres naturais, né, as mudanças climáticas estão aí e a gente está sentindo na pele, literalmente. Eu estava lendo um pouquinho sobre a lei número 9.795 de 99, que ela institui a Política Nacional de Educação Ambiental. E ela vai falar sobre a educação ambiental nas escolas, para o ensino fundamental, ensino médio. E aí, lendo a lei, fala que essas práticas de educação ambiental elas vão ser integradas nas demais disciplinas. Fiquei pensando na minha própria experiência como estudante, não lembro de ter tido aulas voltadas à educação ambiental no ensino fundamental. No ensino médio eu tive por ter estudado numa instituição federal e ter um curso técnico. E aí, no caso, eu sou técnica em agropecuária, por questões de interdisciplinaridade eu acabava tendo mais contato, mas só por conta do curso técnico eu acho que é a primeira vez na escola que eu plantei uma muda. E eu fiquei pensando sobre essa educação ambiental, tentando recordar na minha memória se de fato ela acontece na escola e como ela acontece, já que ela não é uma disciplina obrigatória. Só que ainda lendo essa lei, né, eu encontrei no artigo 11 que ela fala que essa formação em educação ambiental ela deve constar no currículo dos professores. Eles não vão receber a mais por ter esse curso, porque ela vai ser implementada na disciplina que eles já dão, mas é obrigatório. Eles têm algum... eu queria entender mais como isso funciona, sabe? Existe algum incentivo por parte da gestão? Eles têm acesso a esses cursos ou é algo mais de responsabilidade própria? Como que a gente vai introduzir essas questões também para o educador? A questão da educação ambiental nas escolas, agora ela tem se tornado, né, ela está caminhando para se tornar obrigatória enquanto disciplina desde 2016. No ensino médio isso já está instituído, né, por meio dos itinerários formativos, mas é aquele negócio que o aluno também ele escolhe o itinerário que ele vai cursar, né, então muitas vezes não é interessante. No ensino fundamental isso ainda não chegou, então o que chega, basicamente falando do estado de Minas, né, que é o que eu mais tenho conhecimento. No estado de Minas não tem essa disciplina institucionalizada. O que vem, geralmente, são projetos, oficinas, algumas coisas assim que podem acontecer em datas comemorativas, como o Dia da Água, como o Dia Internacional do Meio Ambiente, né? Dia da Árvore. Isso no Fundamental 1 e 2, né? E no ensino infantil também. Superior, alguns cursos têm, outros cursos não têm essa disciplina, né? Então, assim, ela está caminhando para ser obrigatória, mas por enquanto a gente tem isso institucionalizado só mesmo no ensino médio. Em relação ao currículo dos professores, essa disciplina, quando ela vem em caminho, né? Ela vem encaminhada juntamente com geografia ou ciências biológicas, né? Ou biologia no ensino médio ou ciências no fundamental, e aí os professores que precisam buscar essa formação, né? Então, tem cursos gratuitos em algumas plataformas, a Trilhas do Saber, por exemplo, que é da Secretaria de Meio Ambiente, daqui de Minas Gerais, tem na Secretaria de Meio Ambiente também de São Paulo, mas eu não sei se ela é difundida assim para todas as pessoas que tiverem interesse. O ICMBio também tem uma plataforma de educação ambiental, só que essa está mais voltada também para quem faz manejo de unidade de conservação. Então, assim, tem alguns cursos, o Senai também tem. Então, tem algumas plataformas que disponibilizam esse curso. Então, quem tem que ir atrás, no caso, seria o professor, né? Em que horário? Aí a gente pergunta, né? Em que horário que o professor vai atrás de um curso de educação ambiental? Não tem horário, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o professor ele trabalha 4 horas por dia, mas o professor trabalha praticamente 24 horas por dia, porque a gente tem que preparar o trabalho para ter trabalho no trabalho, né? Depois que você chega do trabalho, você tem que corrigir o trabalho que você fez. Então, assim, é praticamente serviço o tempo inteiro. Então, que momento que o professor ele vai ter esse tempo para se dedicar a um curso de educação ambiental e, então, ensinar isso nas escolas, né? Se atualizar, porque, inclusive, meio ambiente, desastres naturais, tudo isso acontece muito rápido o tempo inteiro. Então, você tem que estar sempre atualizando, né? As notícias, tem que estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo, como que está acontecendo, para poder passar isso para os alunos. Então, acredito que teria que começar para que esse professor ele tenha a capacitação, né? Que ele tenha o conhecimento necessário para passar isso para os alunos, teria que começar a fazer aí uma reestruturação na carga horária e na formação do professor.
Você mencionou sobre as constâncias das mudanças que a gente está acontecendo no meio ambiente. Uma pergunta que eu teria é se você acredita que o sistema educacional tradicional está preparado para lidar com essa urgência da crise ambiental e o que deveria ser reformado? Quais são os principais pontos de mudança? Olha, em relação à preparação do sistema atual de educação que a gente tem, não tem preparação, né? Vamos dizer assim. Para começar, como eu já mencionei antes, é a carga horária dos professores, né? Muitos professores trabalham em 3 turnos, então não tem tempo de ficar se atualizando também de tudo que está acontecendo. Falta de recursos, falta de material necessário, falta de um programa que oriente também os professores, né? Que oriente quem vai passar essas informações para os alunos. Falta mais políticas públicas, né? Porque não adianta você institucionalizar por meio de uma lei que agora tem que ter educação climática, agora tem que ter educação ambiental. Se você não dá os meios para isso, né? Se você não institui uma plataforma de visualização de dados em tempo real, né? Materiais que o professor possa utilizar para passar isso para os alunos, cursos gratuitos também, reprogramação de toda a carga horária do professor, então tudo isso. Então, o nosso sistema educacional hoje, ele não está preparado, porque ele é um sistema que o professor e o aluno, ele entra dentro de sala de aula, tem a carga horária dele de 50 minutos ali, acabou, troca, volta o professor, então é aquele mundinho ali, né? Então, a gente não tem isso. Eu, por exemplo, quando aconteceu o problema das enchentes no Rio Grande do Sul, na escola que eu trabalho atualmente, nós temos 2 professores de geografia e 2 de ciências. Eu fui a única que consegui passar esse conteúdo para os alunos, de explicar por que aconteceu, né? Como que é o ambiente lá, o que tem acontecido, quais são as mudanças na ocupação da terra, né? Quais são as atividades que têm acontecido lá que provocaram essas enchentes. Então, assim, eu tive o tempo de pesquisar, de poder passar isso para os alunos depois, mas eu não posso culpar os outros professores, meus colegas, que não passaram conteúdo, sendo que eu não sei também qual que é a dinâmica deles, qual que é o dia a dia deles, né? Então, assim, eu tive o tempo de fazer isso, mas meus colegas muitas vezes não teve o tempo de parar, pesquisar, né? Porque a gente tem um sistema muito tradicional de ensino. Essa educação tradicional, ela não dá abertura para a educação ambiental de fato, né? Como a gente estava falando, no ensino fundamental a gente não vai ver isso, no máximo em datas comemorativas específicas. No dia da árvore eu vou desenhar uma árvore, no dia do solo eu vou ter um mínimo contato com a natureza. No ensino médio, por eu não ter desenvolvido essa vontade própria, eu vou me importar muito menos, né? Porque as outras coisas vão ser mais importantes e mais pertinentes para o meu desenvolvimento dentro do ambiente escolar. Pelo menos é isso, essa visão que a gente vai ter. Aí a gente sai do ensino médio, vai para o ensino superior, não é obrigatório. E quando a gente faz um curso, ainda voltando na lei, né, lendo um pouco sobre, quando a gente faz um curso que está relacionado a alguma área voltada ao meio ambiente, é facultativo ter uma matéria de educação ambiental. Nós mesmos, como graduandas de Engenharia Ambiental e Sanitária, a disciplina de Educação Ambiental é uma disciplina optativa, que é colocada numa sexta-feira à noite. Quem vai fazer uma disciplina optativa numa sexta-feira à noite, sabe? Então, como engenheira ambiental e sanitarista, vou desenvolver um projeto e não vou me comunicar com as pessoas daquela região, daquele lugar, porque eu não vou ser educadora ambiental, porque eu não vou saber aplicar isso, sabe? Eu não vou saber levar esse conhecimento para as pessoas, porque tão pouco eu vou ter ele. É muito descontínuo e não tem incentivo, né? Isso é muito triste para a nossa formação como cidadão. A questão da educação ambiental, ela, assim como você colocou, ela é descontinuada, né? A gente agora que está tendo uma atenção para isso e ela está só lá no ensino médio. Isso a gente falando de rede estadual, né? Ela vai encontrar ela só lá no ensino médio. Isso é um problema, porque se uma criança, né, que nunca teve contato com o meio ambiente, assim, que nunca teve contato com as questões relacionadas ao meio ambiente, você acha que lá no ensino médio ela vai ter esse interesse? Não vai. E aí chega no superior, nem todos os cursos, assim como você falou, vão ter. O meu curso, por exemplo, na minha grade, hoje a grade já está alterada, mas no curso de Geografia, quando eu fiz, a gente tinha Educação Ambiental lá no 8º período já. Então, assim, o pessoal já estava, né, cansado do curso, mas ela era obrigatória, né? Mas lá no fim do curso. Então, assim, teria que ser uma coisa continuada desde pequeno até
né, a chegar no ensino médio, tinha que ter isso dentro de todos os cursos superiores, porque hoje o que a gente mais vê é um monte de indústria, né, um monte de produtores rurais, por exemplo, que não tem o mínimo de tato com relação à questão ambiental. E aí a gente volta lá no começo da conversa, que é aquela coisa, o meio ambiente ele faz parte da gente, a gente faz parte dele, né? Nós estamos inseridos, é uma relação intrínseca entre os dois. Então, se a gente não cuida, a gente vai ter as consequências dele depois também. E como a gente disse, né, agora que a gente está começando a trabalhar a educação nas escolas e acaba que ela não é contínua, então a gente está trabalhando ela mais no ensino médio, e para as pessoas que não tiveram acesso à educação ambiental quando mais nova, como que a gente consegue trabalhar a educação ambiental, tanto nas diferentes idades e também nas diferentes classes sociais? Aí a gente entra numa questão bem complexa, né? Para trabalhar a questão ambiental, a educação ambiental com adultos que não tiveram nenhum contato com o tema, a gente tem que trazer a pessoa para valorizar o ambiente em que ela vive, tem que trazer ela para a experimentação, né? Vamos dizer assim. Então, como que a gente faz isso? A gente pode colocar a pessoa numa roda de conversa, numa oficina, né? Tem diversas ações que a gente pode utilizar. E a gente começa a trabalhar na pessoa a visão dela em relação ao lugar que ela está, né? Ao lugar que ela vive. Quais são os problemas ambientais que ela acha que possui ali, né? E não descartar nenhum. Tudo que ela lançar, vai aceitando, porque isso é o conhecimento, né? É a visão que ela tem em relação ao ambiente que ela está. A partir disso, a gente começa a ir trabalhando algumas questões ambientais para buscar a visão, uma forma de que a pessoa consiga mudar essa postura dela, esse pensamento dela em relação ao meio ambiente. Então, é trabalho de formiguinha, não é numa oficina que você vai conseguir fazer isso. São em várias oficinas, aceitando o que a pessoa tem também para te oferecer, o conhecimento que ela tem, né? Não negando nenhum tipo de fala dela, né? Deixando ela experienciar, ela experimentar todos os conceitos, tudo aquilo que a gente trazer para ela, para que ela possa, então, perceber o que ela pode fazer para conservar, para preservar, e o que ela pode fazer para mudar, inclusive ajudar a mudar os outros também. Em relação à questão das diferentes classes sociais, aí a gente já tem um problema muito mais complexo do que em relação às idades, né? Porque numa classe social, em que a pessoa está numa classe social mais alta, já tem também a questão do acesso à informação. Então, a pessoa ela já vai se conscientizar melhor. Agora, quando a gente está com pessoas, né, que estão numa classe social mais baixa, tem o problema do acesso à informação, tem a questão de que a pessoa ela está preocupada em colocar o pão na mesa dela e ela não vai preocupar com outras coisas, né, porque ela precisa comer. E tem também uma outra questão que a gente entra no governo, né? Então, em relação às classes mais baixas, por exemplo, como que uma pessoa ela vai ter consciência de não jogar lixo no chão, né? A gente está trazendo aquela educação ambiental conservadora, bem simples. Mas como que a pessoa vai ter consciência de não jogar um lixo no chão se ela não tem saneamento básico na cidade, né? Se ela vê o esgoto correndo a céu aberto o tempo inteiro ali na porta da casa dela. Então, assim, nesse caso, aí a gente já tem que transferir essa responsabilidade, na verdade em todos os casos, mas mais fortemente nesse, a responsabilidade ela tem que começar lá de cima, ela tem que começar do governo. O governo ele tem que começar a criar um ambiente para a pessoa, para que ela se veja naquele ambiente preservado, naquele ambiente limpo, conservado, para que ela também possa fazer, né? Por exemplo, os pais moram num bairro em que passa um córrego no fundo do bairro, o córrego hoje está totalmente degradado, mas muitas pessoas não têm conhecimento de que existe um córrego ali. Então, assim, se a prefeitura, né, que é o poder responsável aqui na cidade, se a prefeitura trouxesse a educação ambiental para dentro desse córrego, valorizasse, né, recuperasse a área, levasse isso para a população participar disso, a gente ia começar a ter uma mudança na forma de pensamento, na forma de atuação das pessoas. Mas enquanto o poder público não faz isso, não tem assim, o que educador ambiental faça para conseguir mudar essa pessoa, entendeu? Tem um livro que eu estava lendo que ele vai falar sobre uma das abordagens da educação ambiental, que é a ecopedagogia, que ela vai partir muito desse princípio da relação do homem com o ambiente onde ele está, de um pensamento crítico até, né, do ambiente onde eu vivo.
E sobre isso, ele vai falar na questão social, que a partir do momento que eu sou uma pessoa que tem acesso à informação e consigo mudar as minhas atitudes por eu ter essa facilidade, esse acesso, a minha diminuição do consumo ela vai ser necessário para que exista uma inclusão cidadã nos direitos dos outros, né? E isso é muito importante. E trazendo todo esse contexto da educação ambiental, teria algum projeto que você já participou, que você acha pertinente comentar aqui? Sim, eu já participei de vários, mas um que foi que mais se destacou, assim, foi um que eu organizei juntamente com a ANGÁ, né, que é uma associação que a gente tem aqui na cidade, que é muito atuante. E aí esse projeto ele foi patrocinado, né, ele era um projeto de um edital da LD Celulose, um projeto de educação ambiental que fazia parte do licenciamento ambiental deles, então a gente conquistou o primeiro lugar e a gente executou esse projeto lá em Araguari. O projeto ele era basicamente de restauração de ambiente, né, de uma área degradada por meio de... a gente utilizou poleiros artificiais, né, e por meio de também uma despoluição, que a gente atuou esse projeto num brejo lá, que chama Brejo Alegre, que é bastante poluído por questões de receber água da cidade, tem algumas indústrias nas margens e tudo mais. Então, a gente ia utilizar também algumas plantas, né, que são despoluidoras, elas têm essa capacidade despoluidora. Tivemos alguns percalços durante o projeto e a gente teve que mudar muita a metodologia do projeto, mas basicamente o que a gente fez? A gente transferiu esse projeto para dentro da escola, o que a gente faria fora a gente transferiu para dentro da escola, então a gente conseguiu levar alguns conceitos, né, de meio ambiente para os alunos, a gente levou fotografia ambiental, a gente levou avifauna para os alunos, a gente levou a questão sobre flora, né? Então a gente fez uma preparação teórica primeiro com esses alunos e depois a gente construiu um viveiro dentro da escola, e eles construíram esse viveiro do zero, né? A gente utilizou material PVC, né? A gente fez esse viveiro todo dentro da escola com os alunos, e aí depois a gente fez algumas mudas de plantas do cerrado. Então a gente teve baru, não sei se vocês conhecem, né? A castanha, que eles falam que é a castanha do Pará do cerrado, né? Então a gente plantou baru, a gente plantou marcela, que é uma plantinha mais de campo, cerrado, a gente plantou jussara também, que é uma palmeira, né? Então a gente fez um viveiro dentro da escola com os alunos e assim, para eles foi excelente, né? A gente começou, eles começaram desinteressados, foi uma turma do ensino médio integral, né? Ensino médio técnico integral. Eles começaram meio desinteressados porque a gente começou com a parte teórica, que precisa ter uma parte teórica para executar. Mas a partir do momento que a gente começou a levar material, né? A gente começou a levar as coisas e eles começaram a experienciar e fazer. Aí eles foram gostando cada vez mais. Então, a questão da educação ambiental que eu sempre levo também nos meus projetos é essa coisa de experienciar, né? As pessoas elas precisam experimentar, elas precisam botar a mão na massa, elas precisam fazer para que elas tenham um feeling, né? De entender como que o ambiente funciona e de qual que é a importância que a gente tem nesse ambiente para poder preservar ele. Um outro projeto também que eu fiz no estado da Bahia, no extremo sul da Bahia, que era parte de um licenciamento ambiental também, numa linha de transmissão. E aí eram 4 campanhas de educação ambiental, a gente fez diversas oficinas. Na primeira oficina foi uma coisa mais de obter informações do ambiente ali, né? Então a gente fez uma metodologia de árvore dos problemas, né? Que a gente montou uma árvore na escola. E aí os alunos mesmo, eles escreviam num papel os problemas ambientais que eles achavam que tinham ali perto deles e colocavam, a gente fez o dossel da árvore com esses problemas, né? Na campanha seguinte, a gente já veio a gente filtrou alguns desses problemas, né? E a gente já veio com algumas atividades práticas, não para solucionar, né? Mas para começar a ter uma prática em relação a esses problemas. E numa terceira campanha, a gente já levou esses alunos para campo, a gente promoveu uma feira ambiental no local. Então, teve participação de pessoas do MST, teve participação indígena, teve participação de alunos do IFTM, que tem um campus do IFTM na região lá. Então, foi gratificante para a gente e eu acho que foi melhor ainda para quem estava lá, né?
Para ser sincera, eu tinha até esquecido que eu estava fazendo um trabalho para uma empresa que era um projeto de licenciamento ambiental. Eu tinha até esquecido dessa parte técnica, de tanto que eu me envolvi assim, com o projeto e quis levar realmente, de fato, soluções para aquelas pessoas, né? Que a gente viu que eles precisavam de alguém que desse atenção, né? Porque geralmente essas empresas pegam informações, fala que vai dar serviço, fala que vai dar trabalho, emprego, não sei o quê, e some. Mas quando começou a chegar uma outra equipe que foi levando eles para essa experienciação, né, que a gente levou eles para campo, que eles participaram mesmo ativamente do projeto, né, eles perceberam que eles deram informações para a gente colocar no projeto, isso foi assim, gratificante. Frente a isso tudo que a gente discutiu, eu gostaria de te fazer uma pergunta que é: o que faz de uma pessoa educadora ambiental? Basta ela ter um curso em geografia, em engenharia ambiental, em alguma dessas áreas? Ou basta ela só colocar em prática e não ter nenhum curso? Como é? Olha, eu vou te ser sincera, eu nas minhas andanças aí de projetos ambientais que eu já fiz, eu tenho formação, né? Tenho formação em geografia, busquei um monte de curso em educação ambiental, né? Fiz um monte de prática também para poder me especializar mais. Mas, assim, nessas minhas andanças em projetos de educação ambiental, o que eu vi é que tem muitas pessoas que não têm formação nenhuma, que são mais educadores ambientais do que a gente que fica dentro de uma universidade estudando tudo. Não estou falando isso para a pessoa, então eu vou ser educadora ambiental, eu não vou estudar. Não é isso. É que tem a questão de você sentir, né? De você ser chamado também. Porque para ser educador ambiental, não basta você querer ou você achar que é porque é um mercado bom, né? Ou porque você acha que gosta. Você tem que realmente sentir que você precisa levar essas informações, que você precisa fazer com que as pessoas tenham uma visão diferente em relação ao meio ambiente, né? Então, eu já vi muitas pessoas de MST, né, indígenas, pessoas que não têm essa formação que a gente tem, essa formação universitária, acadêmica, e que sabe, que tem um amor assim, pelo ambiente, que está ali pela causa mesmo, muito, muito maior e muito melhor do que a gente que fica nessa preparação acadêmica aqui. E como isso é importante, né? A partir do momento que você é um educador ambiental formado, você vai entrar num território que não é seu, você ter esse respeito pelas pessoas que ocupam aquele lugar, pelo conhecimento de vida que elas têm. Quando a gente fala de pessoas de comunidades ribeirinhas, quando a gente fala dos povos indígenas, tanto que tem vários escritores, vários vertentes da educação ambiental que falam: a gente tem que parar e aprender com pessoas que já ocupavam aquela terra antes da gente, né? Os povos indígenas estão aí com muita resistência. E eu gosto muito quando o Ailton Krenak ele fala que os povos indígenas eles já estão há muito tempo lutando pela sobrevivência deles. E a gente, pessoas que estão num lugar privilegiado, confortável, a gente não sabe lidar com uma enchente, a gente não sabe lidar com esse tipo de mudança climática que está acontecendo cada vez mais, de uma forma mais severa, e que a gente tem que parar para aprender com eles também. Então, essa troca de educador ambiental com não educador, mas pessoa que tem o conhecimento do ambiente, é uma formação de um sujeito ecológico muito bonito, né? A gente precisa olhar com mais atenção as pessoas e o ambiente ao nosso redor para a gente aprender, de fato, se conectar com a natureza. Quando você fala desse chamado, é muito bonito e é muito legal pensar que a educação ambiental, em muitos lugares, ela é menosprezada. Ela tem esse olhar um pouco de uma coisa fácil ou não importante. Mas quando você se conecta de fato e você entende o propósito, um propósito que está cada vez vindo com mais importância, porque a gente está sofrendo os impactos da mudança de uma forma cada vez mais severa, para a gente pensar no nosso e no do próximo, a gente tem que se educar, e isso é muito importante. Gostei muito da sua fala. Obrigada. Abre aspas. Estamos tentando abordar o impacto que nós, humanos, causamos neste organismo vivo que é a Terra, que em algumas culturas continua sendo reconhecida como nossa mãe e provedora em amplos sentidos, não só na dimensão da subsistência e na manutenção das nossas vidas, mas também na dimensão transcendente que dá sentido à nossa existência.
Fecha aspas. Ailton Krenak, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Bom, esse foi o nosso episódio para agradecer todos os educadores ambientais pela sua colaboração na educação, que se torna cada vez mais urgente a ambiental. Um episódio especial sobre educação para adiar o fim do mundo.